muitos têm se distanciado, como na igreja de Éfeso. O amor foi se esfriando, foi deixando de caminhar, foi perdendo as suas forças e foi deixando de perder, de ganhar aquilo que Deus tinha para eles. Aleluia! Mas Filadélfia não. Filadélfia adorava, era uma igreja de adoração. Deus olhava naquela igreja e tinha uma grande compaixão. Deus não repreendeu aquela igreja. Todas as seis igrejas, todas as 6 fases, tinha repreensão do Senhor, tinha esmirna, ainda tinha sim um elogio, mas também tinha: se não voltaste às primeiras obras, aleluia, Deus te viria e tiraria o seu castiçal. Filadélfia, a igreja do século 21, é a igreja que Deus quer levantar, é a igreja do avivamento, é a igreja que Deus quer levantar, uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que vive o caráter do cristianismo, uma igreja que não se prostra para as coisas do mundo, uma igreja fraca, porém dependida de Deus, literalmente e na prática. Deus fala no nosso coração neste momento em que Ele nunca nos abandonou. Ele conhece a sua fraqueza, Ele conhece a sua limitação, e Ele não te abandonou, porque a porta está aberta. Glória a Deus. E quando Ele fala que vai trazer os nicolaítas, que eles possam se prostrar e adorem e saibam que Ele nos ama. Se prostrar aqui não é uma adoração, no original se prostrar é um reconhecimento. Eles vão ver aqueles que se levantaram contra a sua vida, aqueles que te perseguiram, aqueles que caluniaram, aqueles que levantaram falso testemunho contra ti. Eles vão ter que vir até ti e vão reconhecer que tu és de Deus, coluna do céu na terra. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Reconhecimento de Deus, reconhecimento é algo precioso. Reconhecimento é saber que tu tens a coroa. Reconhecimento é saber que tu tens a virtude. Reconhecimento é saber que tu tens o Espírito de Deus. Reconhecimento é saber que tu tens unção. Reconhecimento é saber que ainda que fraco, ainda que andando na presença do Senhor, perseverando em oração, perseverando na busca, perseverando no alicerce espiritual, é saber que o Senhor Jesus Cristo nos ama, e o amor de Deus, aleluia, é amizade com os homens. Glória a Deus. Jesus Cristo se apresenta como amigo na nossa vida. Jesus Cristo se apresenta como companheiro. Jesus Cristo se apresenta através do seu Santo Espírito como intercessor. Jesus Cristo se apresenta com o seu Santo Espírito com autoridade na sua vida. Jesus Cristo se apresenta no teu Espírito na sua vida, com poder na sua casa, com poder na tua escola, com poder no seu trabalho, na faculdade, aonde tu colocar a planta dos seus pés, vão reconhecer que tu és servo, vão reconhecer que tu és serva, vão reconhecer que quem te levantou foi Deus, não foi o homem. Vão te reconhecer que tu és levantado por Deus e que tu tem uma responsabilidade de abrir, de entrar por esta porta, a porta do evangelismo. Aqueles que estão lá fora vão reconhecer que tu és Deus, vão te procurar, irmão, me pode orar pela minha vida, vão te procurar, irmão, pode visitar o meu lar, irmão, pode ir lá em casa fazer uma oração pela minha família. Filadélfia, no tempo de hoje, Deus quer levantar, Deus levantará um avivamento entre o seu povo, e não é na quantidade, é na qualidade, não é na multidão, é na minoria. Filadélfia era a menor igreja daquela época. Filadélfia era a igreja que menos tinha povo, mas foi a única igreja que não se corrompeu, foi a única igreja que dobrou o joelho, foi a única igreja que pediu e Deus respondeu, foi a única igreja que pediu e Deus concedeu, foi a única igreja que dobrou o seu joelho e recebeu do Senhor uma coroa. E o que representa a coroa nesta palavra? A coroa representa a salvação.
nem roubem a tua coroa, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir, matar os seus sonhos, destruir a sua família e roubar os seus. Mas Jesus Cristo pediu para guardar, e aquele que guarda nunca se arrependerá, aquele que guarda nunca perderá. Aleluia! Conhecemos uma parábola de uma mulher que tinha 10 dracmas, caiu uma dentro da casa, ela se apavorou, literalmente, porque tinha perdido uma dracma. Que valor era aquele tão grande para que aquela mulher se preocupasse tanto com uma dracma? A Bíblia nos ensina, segundo os historiadores e os teólogos, que quando a mulher ia se casar, se noivasse com o seu noivo, recebia do seu pai um colar com 10 dracmas, e esse colar era para que quando ela passasse alguma dificuldade, para quando ela passasse algum aperto durante o seu casamento, ela usasse aquela dracma. Por isso em que aquela mulher tanto varreu, tanto procurou, porque tinha grande valor. Aquilo que tem valor tem que ser guardado, aquilo que tem valor tem que ser protegido, aquilo que tem valor tem que ser bem guardado. Quando ela encontra a dracma, ela dá uma festa. Por acaso, se nós perdêssemos R$1 dentro de casa, algum dinheiro, nós encontrássemos, nós daríamos uma festa? Não. Aquela mulher deu uma festa porque a alegria foi imensurável. Ela perdeu aquilo que era precioso e ela encontrou. Muitos de nós em nosso meio, por um determinado tempo, perde a sua salvação, se desespera, o Espírito incomoda, o Espírito Santo incomoda, então ele busca, encontra, quando encontra a festa no céu, por isso que o Senhor nos adverte nesta noite: guarde a coroa, porque o Nicolaita está solto, guarde a coroa, porque o paganismo está solto, guarde a coroa, porque o inimigo está solto, guarde a coroa, porque a perseguição ainda continua, guarde a coroa, a perseguição espiritual está ali fora, guarde a coroa, porque ela é de uma valia muito importante em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E esta coroa é o do Senhor na nossa vida, é a nossa salvação. E esta coroa, a porta está aberta para levarmos para os nossos amigos, a porta está aberta para levarmos para os nossos irmãos a coroa da salvação, a coroa da salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo amava aquela igreja de uma forma tão grandiosa, que o Senhor gostava daquela igreja. Ele tinha um carinho tão grande daquela igreja, tão forte, que quando ele se apresenta, ele faz promessas. Quando ele se apresenta, ele diz: não vai ficar assim. Aqueles que te perseguiram vão ter que chegar nos seus pés, vão ter que reconhecer a sua busca, vão ter que reconhecer o seu sofrimento. Não, tudo tem um preço, tem, mas aqueles que te caluniaram vão estar como aquele louvor, vocês vão estar no palco, eles vão ter que te aplaudir, vai ser a vitória como mel na sua vida. Meu querido amado irmão, esta palavra de Deus para a nossa vida no século 21 é que venhamos guardar a palavra do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez eu digo, ele não olha a quantidade, ele olha a qualidade, ele não olha estereótipo, ele olha caráter, ele não olha o exterior, ele olha o coração, ele não julga, ele guarda, ele não julga, ele livra, ele não julga, ele liberta, aleluia, mas ele virá como juiz. Por isso temos que guardar nossa palavra e levar o Evangelho nessa porta que ele abriu. Está aberta esta porta do Evangelho. O homem, aleluia, que pregava o Evangelho, o homem que levava o Evangelho, se falando a verdade, ele se levantou. O apóstolo Paulo consentiu que o homem se levantasse para apedrejá-lo, que o homem
sua caminhada. Não desista, que Deus vai entrar com providência na sua casa, no seu trabalho, aonde você colocar as plantas dos seus pés, o Senhor te levantará. Esta palavra é profética para a sua vida. Não se preocupa, segura, está doendo, aguenta. Ele se manifestará na sua vida, e grande será o poder, grande será a unção, que os seus inimigos, que os nossos inimigos cairão como Nicolaitas por terra, e o nome do Senhor será glorificado, será glorificado. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te levantará, porque Ele te ama. Você é serva do Senhor, você é servo do Senhor. Não se preocupe, parece que você não está enxergando além do horizonte, parece que está muito longe para acontecer o que você almeja no seu coração, o que você sonha para a sua vida, mas continue caminhando, porque você já está na metade do deserto. Não olhe para trás, guarda a coroa, você vai chegar lá, e quando você chegar lá, o sabor será doce como mel. Esta palavra mel, ela representa doçura de alma, não de paladar. Doçura de paladar é quando experimentamos algo delicioso. Doçura de alma, quando nós temos satisfação daquilo que Deus nos deu. E Deus, quando abre a porta, Satanás não fecha, aleluia, porque fechada está as portas do inferno. Mas o Senhor Jesus Cristo falou que elas não prevalecerão contra a igreja. Por que a porta não prevalecerão? Porque nós estamos no ataque. E o que é ataque? Quando nós assistimos filmes de guerra, e que quando um povo tenta invadir outro povo, fecham-se as portas dos castelos, começa a perseguição para invadir o território, e vem com flechas, vem com paus para arrombar tudo. Eles batem com as portas? Não. Então isso significa que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, não prevalecerão contra a igreja. Nós vamos tirar da mão dos nossos inimigos as almas que estão perdidas. Nós vamos tirar da mão do inimigo as almas que estão sendo ceifadas. Por quê? Porque a porta está aberta para prosseguirmos no alvo que é Cristo, e com a autoridade que já foi predestinada à nossa vida. A graça, o amor, a unção, a fraternidade está conosco. Não se preocupe, a vitória de Deus está chegando. A luta começou em Éfeso, a luta continuou em Esmirna, a luta começou a se fortalecer em Pérgamo, onde pessoas morreram pelo Evangelho. Começou a surgir em Sardes a mistura da mentira com a verdade, paganismo com cristianismo, espiritismo com cristianismo, através desses impérios, aonde eles tentaram misturar e conseguiram misturar o poder político com a religião, onde até hoje existe isto na terra. Mas Deus nos fez entender que através de sua palavra nós somos e seremos sempre, prevaleceremos sempre sobre eles, não discutindo, não debatendo, mas na oração e na palavra, na oração e na palavra, na oração e na palavra ganharemos os nossos. Nós entraremos com grande autoridade e poder lá fora, na sinagoga de Satanás, e vamos resgatar o povo de Deus. Nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo tem uma promessa que já foi feita para irmãos aqui neste lugar. A promessa de salvação da nossa casa, da nossa família. Por que está doendo? Por que a perseguição está tão dolorosa? Porque às vezes pensamos assim, é difícil demais, dá vontade de parar, porque parece até que onde está Deus? Muitas das vezes nos perguntamos isso. É perseguição espiritual, mas Deus prometeu: eu estarei contigo até a consumação
consumação dos séculos. Não se preocupe, Deus está contigo. Aleluia. Continue perseverando, porque o seu filho, ele vai voltar para a presença de Deus, porque a sua filha vai se converter. Até parece que não, pela vida que leva, mas Deus tem poder para abrir porta. E quem vai fechar? Quem vai fechar? O poder é dele, a honra é dele, a glória é dele. Descanse no Senhor. Aleluia. Faça como Davi: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, firmou os meus passos sobre a rocha. É na rocha, é na rocha, é na rocha que temos que ficar. É na palavra e na oração. Fica de pé, por gentileza, meus irmãos. Glória a Deus. Quero concluir esta palavra poderosa. Deus poderoso para a nossa vida. Você que entrou neste lugar aflito no seu coração, você que entrou neste lugar se sentindo como o povo de Filadélfia, fraco, mas na consciência eu não vou desistir, mas eu estou fraco. Saiba de uma coisa: falta só um pouquinho para o Senhor se apresentar a você e entregar na sua mão aquilo que você tem pedido. Aleluia, Senhor, na sua presença rica, poderosa e magnânima, grandioso Deus, eu quero te agradecer por esta palavra aos nossos corações, Senhor. Peço uma oração especial a cada um que está aqui neste lugar. Glória a Jesus. Deus, abençoe a cada alma, a cada vida, Senhor. E obrigado, Senhor, por este alimento, por nos fortalecer, Senhor. Mais uma vez, fique conosco, Senhor. Continue conosco. Ande conosco e fale conosco para a glória do teu rico, santo e poderoso nome. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. E assim eu agradeço. Amém.